Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui de volta no nosso 95º dia do Plaboc. São 95 dias de leitura da palavra de Deus. E desde já eu te peço que você possa se inscrever aqui no canal, que você possa compartilhar esse vídeo com quem você puder, que você possa também, ao se inscrever, clicar ali no sininho para ativar as notificações para que você fique por dentro aqui sempre quando houver novidade no canal. Tá certo? Então hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa leitura da palavra, fazendo uma breve recapitulação, que ali já começa a chapa ficar quente ali na casa de Davi. Então, lembrando, né, que Absalão tinha uma irmã chamada Tamar, que a palavra diz que ela era linda. Então Amnon, seu meio-irmão, né, filho de Davi, porém, de mães diferentes ali, Amnon, ele se afeiçoou àquela menina. E ali é armado uma arapuca e ele ali, infelizmente, comete ali um ato terrível, né, ele contra a sua meia-irmã, né. Então, começa ali toda uma história triste, né. Então Amnon, ele faz essa loucura diante ali de Deus e, após um curto período de tempo, Absalão ele arma ali um esquema e acaba matando, né, o seu irmão. Não é isso? Então aí depois a palavra diz que ele vai tomar abrigo aí no rei de em Gesur, né, com o rei de Gesur, e fica ali por 3 anos. E hoje vamos dar sequência aqui à nossa leitura, lendo os capítulos 14, 15 e 16 do segundo livro de Samuel. Então vamos lá? Mas antes, né, claro, precisamos orar, pedir a Deus uma bênção na leitura da sua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos auxilie na leitura da tua palavra, que o Senhor perdoe cada um dos nossos pecados, que a tua misericórdia seja sobre nós, que tu nos liberte a mente e o coração para que sejamos voltados para aquilo que é a tua palavra. Nos ensina, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então, segundo Samuel, capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Salomão, filhinho preferido, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste vestes de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade que sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos esses brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu ao outro e o matou. Olha só a sagacidade de Joabe, hein? E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disse-lhe: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, ó rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai. E o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem, a deitar-nos a perder e e não destruam o meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado.
porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas lhe dará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da tua serva? Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem dito. Porque Joabe, teu servo, é que me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o rosto em terra e se inclinou e o agradeceu ao rei e disse: hoje conheceu o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia dele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no final de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava e por isso a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim, ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém não quis ver a ele. E enviou ainda a segunda vez, e contudo, não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali um pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse-lhe: por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, dize-lhe, para que vim de Jesur. Melhor me for estar lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Louvado seja Deus. Segundo Samuel, capítulo 15. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Disse mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça.
Sucedia, porém, que quando alguém se achegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque morando eu em Jesus na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por toda a terra de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som da trombeta, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam no lugar distante. E todos os servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. E disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu conosco também? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar? Pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: Vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. Eu queria fazer um adendo aqui, duas coisas, tá? A gente parou aqui no verso 22. Primeiro, tá? Primeiro é isso aqui, ó. O verso 6 diz assim: E dessa maneira fez Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Porque é assim que o inimigo ele trabalha. Assim que o traidor trabalha. Ele tem paciência, o traidor tem calma, o traidor sabe esperar, o traidor vem com palavrinha mansa, o traidor vem dizendo que você não precisa se arrepender, né? O traidor vem dizendo que você não precisa se converter dos seus maus caminhos, né? O traidor ele vem assim com uma palavra doce. Ele vem com uma palavra doce, ele vem com uma palavra tranquila, né? Porque ele não tem compromisso com a verdade. Então nós precisamos estar prontos para ouvirmos a verdade. E muitas das vezes a verdade ela dói. A verdade ela penetra. Ela machuca em algumas vezes sim. Mas ela sara, porque a verdade ela traz libertação, né? A verdade traz as coisas às claras. Agora o traidor quer roubar o coração. Não é isso? Por quê? Porque do coração procede o que? As fontes da vida. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, é de lá. Porque o nosso coração ele precisa estar na mão de quem? Do Senhor. Filho meu, dá-me o teu coração. É só isso que o Senhor quer de nós. É só o nosso coração. Então nós precisamos ter muito cuidado com o Absalão, porque o Absalão sai fora. Ele é o traidor. Não é isso? Ele é o traidor. E ele vem com
esse papinho, ele vem com essa balela. Não, a Bíblia precisa ser reinterpretada, né? A Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Não, espera aí, você precisa olhar aqui a Bíblia além disso que está aqui, né? Você precisa olhar com outros olhos, você precisa atualizar a palavra de Deus. E assim vem, ó, o traidor vem, ó, com esse papinho, com essa balela e furta os corações, não é isso? Rouba a bênção, né? E nós vemos que Davi, ele para ele impedir o conflito com o seu filho, ele foge, né? E aí tem uma galera ali, né, que é filisteia, de Gate. E aí a vida, esse personagem Itai, então, Davi chega para ele e fala assim: olha só, por que você vai também conosco? Volta e fica com o rei. Volta e fica com o rei. Não tem problema não, porque você é estranho, né? Ninguém te conhece. Por quê? Você, de onde você veio? Para que você vai ficar conosco? A gente está fugindo agora. Eu não sou mais rei, não. Eu estou abrindo mão aqui do meu reinado. Então, fica aí com o rei. Você é estranho. Mas a posição de Itai é aquela posição do servo de Deus, que tem que ser a nossa posição, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, porque às vezes queremos Jesus só quando ele está lá, tranquilo, reinando, né? Com Davi lá tá tudo bem, Davi está governando bem, eu estou ali pertinho dele, estou gozando dos benefícios, perdão, que o rei pode me dar, tá pertinho ali do palácio, não é isso? Comida boa, bebida boa, diversão, vida mansa. Então, a postura de Itai, ela precisa ser a postura do servo fiel a Deus. Então, qual é a resposta desse homem? A resposta desse homem é primordial para a nossa vida. É uma definição. E essa definição é a definição que precisa ser a definição do servo de Deus. Vive o Senhor, que no lugar que estiver o Rei meu Senhor, seja para a morte. Você está preparado para isso? Você está preparado para ser perseguido em nome de Jesus? Você está preparado para poder passar necessidade? Eu não estou dizendo de passar fome, porque a palavra de Deus diz que o justo não vai mendigar o pão, nem a sua descendência. Não é isso? Mendigar o pão? Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas a necessidade aqui é a luta, é a dificuldade. Às vezes no trabalho, às vezes na saúde, às vezes dentro do lar, às vezes com o esposo, às vezes com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, na faculdade, no curso, na vizinhança. Então, seja para a morte, você está preparado a seguir para ficar com o rei, para permanecer com o rei? Nos momentos difíceis, nos momentos de dor, nos momentos de agonia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de privações, nos momentos de escassez, ou você só quer para a vida, você só quer no momento de fartura, você só quer Jesus quando está tudo bem, né? Então, a definição de Itai é a nossa definição, irmãos. Que a nossa definição seja essa também. Porque onde estiver o rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, certamente também estará aí o teu servidor. Então, Itai, ele entendeu que Davi era um rei constituído por Deus. Que estar com Davi, ela estar com aquele que Deus escolheu. Tá certo? Então, a glória, ela não é para o seu líder, não é para o seu presidente, não é para o seu bispo, não é para o seu ministro. A glória é para Deus. Jesus é o escolhido de Deus. Ele é o nosso rei. Então, aonde estiver Jesus, seja para a morte, seja na dificuldade, seja na escassez, como para a vida, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver indo tranquilamente, eu estarei com o meu Senhor. O Senhor a quem? Eis o meu filho amado em quem me comprazo. É ele, é o escolhido de Deus, é o ungido de Deus, é Jesus. Jesus. Então, onde Jesus estiver, nós queremos estar também. Onde a palavra de Deus, ela ordenar que eu esteja na obediência, não é isso? Na dependência, na oração, no amor ao próximo, no cuidado com o próximo, com o pobre, com a viúva,
no momento de oração, no momento de jejum, no momento de louvor, nós vamos estar ali em obediência à palavra de Jesus. Repito, não é a cartilha da sua denominação, a cartilha da sua igreja, ou a cartilha que um líder lá, ele tira da cabeça dele, diz que foi Deus que disse que era para fazer, e a gente todo mundo tem que fazer. Então, a cartilha de Deus é essa aqui, irmãos. Ó, essa aqui é a cartilha de Deus. Não tem outra, tá? Não tem outra. A palavra de Deus diz que quem acrescentar ou retirar qualquer coisa daqui, aí vai se ver com ele. Então a nossa postura tem que ser a postura de Itai. Somos estrangeiros, somos gentios, mas queremos estar com o rei, seja para a morte, seja para a vida. Essa é a nossa definição, porque nós entendemos que Jesus é o ungido de Deus, ele é o escolhido, é o filho amado de Deus em quem o Senhor se compraz. Então isso é importante, a sua postura como servo de Deus tem que ser a mesma postura de Itai. Isso é fundamental. E não passou só Itai, não, tá? Porque o benefício foi para Itai, a palavra de Deus diz, né? Ali no verso 22, assim passou Itai, o Geteu, e todos os seus homens, e todas as suas crianças. Então, qual é a sua definição hoje? Você está definido em ir com o rei, seja para a morte, seja para a vida, você só quer ele quando estiver tudo bem, ou quando você estiver prosperando, ou quando você estiver tendo lucro, ou quando você estiver com saúde, só quando está tudo bem, quando está tudo certo, né? Só nos momentos prósperos. Então, se esse é o seu caso, meu irmão, minha irmã, você precisa muito rever o que é o Evangelho. Verso 23. E toda a terra chorava grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas, que levavam a arca do concerto de Deus e puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, seu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenhas novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pelas subidas das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Então, olha essa oração. Guarda isso, hein? Transtorna o conselho de Aitofel, Senhor. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai. Assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás. Então o conselho de Aitofel. Você guardou isso? Você guardou isso? O que ele falou? Lembra que ele, há uns versos anteriores, ele disse assim: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel, no verso 31, a oração de Davi. Então, olha só, aí na hora, ele, um pouquinho depois, chegou no monte para adorar o Senhor, Uzai chega. Ó, eu vou contigo. Eu falo: não, não vai não. Você vai ser pesado se for comigo. O que você faz? Você vai lá, você vai dizer a Absalão que você vai servi-lo, e ali é o momento de que você dissipe o conselho de Aitofel, porque Aitofel era um cara muito sábio. Ele fazia parte, ele era um dos conselheiros ali de Davi. Então era um cara muito sábio, que sempre propunha excelentes conselhos. Então Davi sabia que era uma batalha difícil, né? Porque se ele estava conjurando ali junto com Absalão, ele sabia que ele ia tomar conselhos para fazer aquilo que fosse necessário para quê? Para matar Davi. Não é isso?
Então, ele dá essa palavra para Uzai. Uzai, vai lá e dissipa o conselho de Aitofel. Lembra que então Davi ora e o Senhor já traz ali a solução para ele. Aparece Uzai. Quando ele chega no cume do monte para adorar o Senhor, Uzai chega. Não estão ali contigo Zadok e Abiatar sacerdotes? Verso 35. E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e a Abiatar sacerdotes? E eis que estão também ali com eles 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Louvado seja Deus. Que luta, hein? Que luta. Segundo Samuel 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso, cara? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Você entendeu o que ele fez aqui? Então o que aconteceu? Ziba era aquele servo lá de Jonatas, que aí Davi, num determinado momento, o que ele faz? Ele pergunta assim: existe alguém da casa de Jonatas que ainda seja vivo para que eu possa usar de beneficência? E aí ele chama Ziba, e Ziba fala para ele: olha, ainda tem um filho de Jonathan, um que é aleijado, o Mefibosete, que está lá em Lodebar. Lembra lá de Lodebar? Quando o rei manda buscar Mefibosete para que ele pudesse comer à mesa do rei. Lembra disso? Então é esse cara. Aí o que Davi faz a Mefibosete? Ó, você vai comer pão na minha mesa. E tudo aquilo que era de teu pai, todas as terras ali que eram de Saul, são tuas. E Ziba vai ser teu servo. Então, Ziba, você vai cuidar de tudo ali, de Mefibosete. Então, dessa forma, Davi ele traz Mefibosete, por quê? Porque ele estava cumprindo um pacto que ele fez com Jonatas. Ele fala assim, ó, se eu vencer, eu vou usar de beneficência para contigo e para com a tua família. Se você vencer, você vai usar de beneficência para comigo e para com a minha família. Então, Davi estava ali cumprindo a sua palavra. Então, ele tira Mefibosete lá de Lodebar, de um lugar de lixo, um lugar imundo, podre, coloca na sua presença, ele come pão à mesa do rei, e as suas terras elas foram restituídas. E aí ele coloca Ziba ali como servo ali de Mefibosete. Aí agora Davi está fugindo, Absalão ele se rebela, Davi ele está fugindo, ele dá de cara com Ziba, com um monte de coisa, ou seja, ele estava fugindo, e aí ele pergunta, ué, e Mefibosete? Aí Ziba mente para o rei. Mefibosete, Ziba mente e fala assim, meu senhor? Não, meu senhor está lá em Jerusalém. Ele falou, não, tá, e se hoje o reino de meu pai não é reestabelecido? E aí Davi ele fala assim, então tudo aquilo que é de Mefibosete, Ziba, agora é teu. Então Davi ele é enganado por Ziba, dá tudo que é de Mefibosete para Ziba. Não é isso? Então esse que teu é tudo quanto tem Mefibosete, Davi fala. E disse Ziba, eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor. Verso 5, continuando, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Davi assim dizia, sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado.
Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Olha, Abisai, Abisai era brabo. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda esse filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Então, a única coisa que eu queria ponderar aqui, irmãos, tá? É esse verso 12. Então, Davi está sendo amaldiçoado, tá certo? Ele está sendo amaldiçoado. Ele está ali fugindo, porque ele não queria confronto. Primeiro que esse Jesus, ele é assim, irmãos. Jesus, ele é um rei humilde. Então, se você quer ser o reino se você quer reinar sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, se eu quiser ser o dono da minha vida, eu que eu que sei, eu que sou o rei, sou eu que governo, sou eu que decido. Eu sei o que é melhor, eu sei o que é justo. Simples. Jesus, ele vai simplesmente se retirar, vai deixar você governar. Sem problema nenhum. O nosso rei, ele é humilde a esse ponto. Ele vai deixar você governar. Ele vai deixar você tomar suas próprias decisões. Você não quer que ele governe? Você não quer tê-lo como pai? Você não quer tê-lo como senhor da sua vida? Eu não quero ter como senhor como senhor da minha vida? Ele simplesmente se retira. Ele se humilha. Ele se humilha e ele sai. Ele sai. Ele não, ele não vai querer mais governar a sua cidade porque você não quer. Então, se você quer assentar no trono da sua vida, se eu quero me assentar no trono da minha vida, o Senhor se retira. O Senhor se retira. E o interessante, aí vem a questão da maldição de Simei. Então, Simei está ali, que era da casa de Saul, né, era ali da família. E aí a palavra de Jesus, ou melhor, de Davi, né? Porque a palavra de Davi, queridos, é o seguinte: o Senhor olhará para a minha miséria e me pagará com bem a sua maldição desse dia. Então, o que que Jesus está dizendo aqui para nós na sua palavra? A gente pode ficar tranquilo. Podemos deixar o homem reinar. Você pode ser o dono da sua vida tranquilamente. Mas haverá um dia que nós todos, todos vamos ter que reconhecer quem é o verdadeiro rei. Quem é o rei todo-poderoso? Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. De joelhos dobrados, todos hão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus, ele faz isso mesmo. Hoje, não, tudo bem, você não quer que eu governe? Então eu me retiro. Eu vou me humilhar aqui. Eu vou me cobrir de cinza, vou me vestir de saco. Mas um dia Deus pagará com bem. É o dia que Jesus, ele por fim irá reinar pelos séculos dos séculos. Sobre tudo. Sobre tudo. Então essa palavra, isso, né, consta de uma forma profética aqui na palavra de Deus. E também isso serve para mim e para você. Então, se estão te amaldiçoando, o Senhor te pagará com bem. Não sou eu que vou resolver, porque a vingança é dele. Não sou eu que vou partir para a briga, porque a vingança é dele. Não sou eu que vou levantar problemas, porque a vingança é do Senhor. Deixa ele cuidar. Deixa ele tratar. Deixa ele tomar frente. Deixa ele governar. Deixa. Deixa que o Senhor vai tratar. A nossa parte é amar ao próximo, é amar a Deus, né? Em primeiro lugar, e o próximo como a nós mesmos, destilar amor, bondade, misericórdia, né? Usar do fruto do Espírito no dia a dia. Então, que coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso para cada um de nós, irmãos. Primeiro é deixar
Não podemos deixar que Absalão governe. Você não pode governar, você não sabe. Eu não sei o que é melhor para mim. Mas deixa o rei, deixa Cristo reinar, deixa ele no seu trono. Não usurpa esse trono, não. Não usurpa. Não usurpa. Não tome o lugar de Jesus na sua vida. Deixa ele como primeiro lugar. Não é isso? Então, verso 14, né? O rei e todo o povo que iam com ele chegaram cansados e se refrescaram ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: Viva o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Uzai: É esta tua beneficência para com teu amigo? Por que não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: Não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo esse povo e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel: Entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão das mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha mais uma vez a profecia se cumprindo aqui. Então, as mulheres de Davi, não é isso? Também seriam tomadas. O reino foi tomado, as mulheres dele, as concubinas também foram tomadas. E a palavra de Deus diz que foi ali, ó, aos olhos de todo o povo. Complicado, hein? Complicado. Amém, queridos? Então, aqui nós terminamos mais um dia de leitura. Tá? Então eu te peço que você registre aqui nos comentários qual versículo mais te impactou, qual a lição que o Espírito Santo te elucidou, aquilo que você aprendeu de mais importante ou de mais impacto que você possa compartilhar conosco aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta, não deixe de comentar e vamos repassar o Plaboc para que assim mais pessoas sejam alcançadas e modificadas pela leitura da palavra de Deus. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa leitura. Senhor, muito obrigado por essa leitura, pelo teu aprendizado, Senhor. Tantas coisas nós temos aprendido contigo. Nós assim te louvamos por essa oportunidade, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a casa, a família, a saúde, tá? O trabalho, o ministério e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado, tá certo? Então, até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus e que Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus.